Eric Hobsbawm. A Era das Revoluções. 10º capítulo. A carreira aberta ao talento. Um dia andei por Manchester com um destes cavalheiros da classe média. Falei-lhe das desgraçadas favelas insalubres e chamei-lhe a atenção para a repulsiva condição daquela pânida cidade em que moravam os trabalhadores fabris. Declarei nunca ter visto uma cidade tão construída em minha vida. Ele ouviu-me pacientemente e na esquina da rua onde nos separamos comentou: "E ainda assim, ganham-se fortunas aqui." "Bom dia, senhor." F. Engeus, As condições da classe trabalhadora na Inglaterra 1. As instituições formais derrubadas ou criadas por uma revolução são fáceis de distinguir, mas não dão a medida de seus efeitos. O principal resultado da Revolução na França foi o de pôr fim à sociedade aristocrática. Não a aristocracia, no sentido da hierarquia de status social distinguido por títulos ou outras marcas visíveis de exclusividade, e que muitas vezes se moldava no protótipo dessas hierarquias, a nobreza de sangue. As sociedades construídas sobre o carreirismo individual saúdam estas marcas de sucesso visíveis e estabelecidas. Napoleão chegou a recriar uma nobreza formal, de categorias, que se juntou depois de 1815 aos velhos aristocratas remanescentes. O fim da sociedade aristocrática também não significou o fim da influência aristocrática. As classes em ascensão naturalmente tendem a ver os símbolos de sua riqueza e poder em termos daquilo que seus antigos grupos superiores tinham estabelecido como os padrões de conforto, luxo e pompa. As esposas dos ricos, comerciantes de tecidos de Cheshire tornar-se-iam senhoras, educadas pelos inúmeros livros de etiqueta e de vida elegante que se multiplicaram para este fim a partir da década de 1840, pela mesma razão que os que lucravam com as guerras napoleônicas apreciavam um título de barão ou que os salões burgueses se enchiam de veludo, ouro, espelhos, algumas más imitações de cadeiras e outras peças de mobília do estilo Luís XV, com estilos ingleses para os criados e os cavalos, mas sem o espírito aristocrático. O que poderia ser mais orgulhoso do que o vangloriar-se de algum banqueiro, saído Deus sabe de onde, de que quando apareço em meu camarote no teatro, todos os binóculos se voltam para mim e recebo quase que uma ovação real. Além do mais, uma cultura tão profundamente formada pela corte e pela aristocracia como a francesa, não perderia estampa. Assim, a preocupação marcante da prosa literária francesa com análises psicológicas sutis das relações pessoais, que podem ser observadas de até mesmo nos escritores aristocráticos do século XVII, ou o padrão formalizado do século XVIII de exaltação sexual e decantação dos amantes e concubinas, tornou-se uma parte integrante da civilização burguesa parisiense. Anteriormente, os reis tinham suas amantes oficiais. Agora os bem-sucedidos investidores da Bolsa de Valores os acompanhavam. As cortesãs garantiam seus bem remunerados favores propagandeando o sucesso de banqueiros que podiam pagar por elas, assim como de jovens de sangue azul que levavam suas propriedades à ruína por causa delas. De fato, a Revolução preservou de muitas maneiras as características aristocráticas da cultura francesa de forma excepcionalmente pura, pela mesma razão que a Revolução Russa preservou, com excepcional fidelidade, o balé clássico e a típica mentalidade burguesa do século XIX em relação à boa literatura. Estas características foram tomadas e assimiladas como uma herança desejável do passado, e daí em diante protegidas contra a erosão evolutiva normal. E, ainda assim, o velho regime estava morto, embora os pescadores de Brest, em 1832, considerassem a cólera como um castigo de Deus pela deposição do legítimo rei. O republicanismo formal entre os camponeses demorou a se difundir para além do Midi jacobino e de algumas áreas já muito descristianizadas, mas na primeira eleição universal genuína, a de maio de 1848, o legitimismo já se achava confinado à região oeste e aos departamentos mais pobres do centro do país. A geografia política da França rural moderna já era substancialmente discernível. Subindo na escala social,
A restauração dos Bourbon não restaurou o velho regime, ou melhor, quando Carlos X tentou fazê-lo, foi deposto. A sociedade do período da restauração foi a dos capitalistas e carreiristas de Balzac, do Julien Soriel de Stendhal, e não a dos duques emigrantes que retornaram. Uma era geológica separa da doçura da vida da década de 1780, analisada por Talleyrand. O Rastignac de Balzac está bem mais próximo do Bel-Ami de Maupassant, a figura típica da década de 1880, ou mesmo de Samy Glick, a figura típica de Hollywood na década de 1940, do que de Fígaro, o sucesso não aristocrático da década de 1780. 204 Em uma palavra, a sociedade da França pós-revolucionária era burguesa em sua estrutura e em seus valores. Era a sociedade do parvenu, do homem que se fez por si mesmo, o seu fmad, embora isto não fosse completamente óbvio antes que o próprio país fosse governado pelos parvenos, antes que se tornasse republicano ou bonapartista. Pode não parecer excessivamente revolucionário a nós que metade da nobreza francesa, em 1840, pertencesse a famílias da velha nobreza, mas, para os burgueses franceses contemporâneos, o fato de que a metade tinha sido gente do povo em 1789 era muito mais surpreendente, especialmente quando eles olhavam para as exclusivistas hierarquias sociais do resto da Europa continental. A frase "quando os bons americanos morrem, eles vão para Paris" expressa aquilo em que Paris se transformou no século XIX, embora só tenha se tornado plenamente o paraíso dos parvenos no Segundo Império. Londres ou, mais ainda, Viena, São Petersburgo ou Berlim eram capitais em que o dinheiro ainda não podia comprar tudo, ao menos na primeira geração. Em Paris, havia pouca coisa que valesse a pena comprar que não estivesse a seu alcance. Este domínio da nova sociedade não era peculiar à França, mas, se excetuarmos a democracia dos Estados Unidos, era, em certos aspectos superficiais, mais óbvio e mais oficial na França, embora não fosse de fato mais profundo do que na Grã-Bretanha ou nos Países Baixos. Na Grã-Bretanha, os grandes chefes da culinária ainda eram os que trabalhavam para os nobres, como Carême para o Duque de Wellington, tinha anteriormente servido a Talleyrand, ou para os clubes oligárquicos, como Alexis Soyer, do Clube da Reforma. Na França, o caro restaurante público, inaugurado por cozinheiros da nobreza que perderam seus empregos durante a Revolução, já estava estabelecido. Uma transformação do mundo está implícita na página título do Manual da Culinária Francesa Clássica, onde se lê para Benvilliers, ancien officier de Monsieur, Comte de Provence. Et actuellement restaurateur, Rue de Richelieu N9, 26, e a Grande Taverne de Londres. O gastrônomo, uma espécie inventada durante a Restauração e difundida pelo Almanaque dos Gastrônomos, de autoria de Brillat Savarin, a partir de 1817, já ia ao café anglais ou ao café de Paris para jantares não presididos por anfitriãos. Na Grã-Bretanha, a imprensa ainda era um veículo de instrução, de invectiva e de pressão política. Foi na França que Émile Girardin, em 1836, fundou o jornal moderno, La Presse, político e barato, objetivando a acumulação de renda com anúncios e escrito de maneira atraente para seus leitores através da fofoca, das novelas seriadas e várias outras proezas. O pioneirismo francês nestes duvidosos campos ainda é lembrado pelas próprias palavras jornalismo e publicidade, reclame e anúncio. A moda, as grandes lojas, a vitrine, louvada por Balzac, foram invenções francesas, o produto da década de 1820. A Revolução trouxe ao teatro essa óbvia carreira aberta aos talentos, para dentro da boa sociedade numa época em que seu status social na Grã-Bretanha permanecia análogo ao dos boxeadores e jockeys. Nas Maisons Laffitte, nome tirado de um banqueiro que transformou os subúrbios em coisa da moda, Lablache, Talma e outras pessoas de teatro estabeleceram-se ao lado da esplêndida casa do príncipe de Ia Moscova.
O efeito da Revolução Industrial sobre a estrutura da sociedade burguesa foi superficialmente menos drástico, mas na verdade bem mais profundo, pois criou novos blois burgueses que coexistiam com a sociedade oficial, muito grandes para serem absorvidos por ela, exceto por uma pequena assimilação no topo, e muito autoconfiantes e dinâmicos para desejar uma absorção, exceto em seus próprios termos. Em 1820, estes grandes exércitos de sólidos homens de negócios ainda eram pouco visíveis de Westminster, onde os pares e seus parentes ainda dominavam o parlamento não reformado, ou do Hyde Park, onde senhoras totalmente não puritanas como Harriet Wilson, não puritana até mesmo em sua recusa em fingir de flor arrancada, dirigiam seus faitontes cercadas de ousados admiradores das forças armadas, da diplomacia e da nobreza, sem excluirmos o próprio Duque de Wellington. Os mercadores, os banqueiros e até mesmo os industriais do século XVIII eram poucos e foram assim assimilados pela sociedade oficial. De fato, a primeira geração de milionários do algodão, encabeçada por Sir Robert Peel, o velho, cujo filho estava sendo treinado para o cargo de primeiro-ministro, era solidamente formada de Tories, embora de um tipo moderado. Entretanto, o arado de ferro da industrialização multiplicou as carrancudas safras de homens de negócio sob as pesadas nuvens do norte. Manchester não estava mais de acordo com Londres. Com o grito de guerra o que Manchester pensa hoje, Londres pensará amanhã. A cidade do norte se preparou para impor termos à capital, Os novos homens das províncias eram um formidável exército, tanto mais que se tornavam cada vez mais conscientes de ser uma classe e não um escalão mediano entre os setores mais altos e mais baixos. O termo classe média aparece pela primeira vez por volta de 1812. Já em 1834, John Stuart Mill podia queixar-se de que os comentaristas sociais giraram em seu eterno círculo de proprietários de terras, capitalistas e trabalhadores, até que pareceram aceitar a divisão da sociedade nestas três classes como se fosse um dos mandamentos de Deus. Além do mais, eles não se constituíam simplesmente em uma classe, mas em uma classe militar de combate, organizada a princípio em combinação com os trabalhadores pobres que deviam, pensam eles, seguir sua liderança, contra a sociedade aristocrática, e mais tarde contra o proletariado e os proprietários de terras, principalmente naquela associação com grande consciência de classe denominada a Liga contra a Lei do Trigo. Eles eram homens que se fizeram por si mesmos ou, pelo menos, sendo de origem modesta, deviam pouca coisa ao nascimento, à família ou a uma educação formal superior. Como o Sr. Bonderby, do romance Ásperos Tempos, de Charles Dickens, não esqueciam de propagandear esse fato. Eram ricos e a cada ano ficavam mais ricos. Acima de tudo, estavam imbuídos da dinâmica e feroz autoconfiança daqueles cujas carreiras lhes provavam que a divina providência, a ciência e a história se combinaram para servir-lhes a terra numa bandeja. A economia política, traduzida para algumas proposições dogmáticas simples por editores jornalistas independentes que louvavam as virtudes do capitalismo, Edward Baynes, do Leeds Mercury, 1774, 1848, John Edward Taylor, do Manchester Guardian, 1791, 1844, Archibald Prentice, do Manchester Times, 1792, 1857, Samuel Smiles, 1812, 1904, deu-lhes a certeza intelectual. A dissidência protestante do gênero independente, unitário, batista e quáquer, e não do gênero metodista emotivo, deu-lhes a certeza espiritual e um desprezo pelos inúteis aristocratas. Nem o medo, nem a raiva, nem mesmo a pena emocionavam o empregador que dizia a seus trabalhadores: o Deus da natureza estabeleceu uma lei justa e imparcial que o homem não tem o direito de contesta.
quando se arrisca a fazê-lo, é sempre certo que, mais cedo ou mais tarde, encontra o castigo merecido. Assim, quando os patrões audaciosamente combinam que por uma união de poder eles podem oprimir seus empregados de modo mais eficaz, insultam dessa forma a majestade divina e trazem para si a maldição de Deus, enquanto que, por outro lado, quando os empregados se unem para extorquir de si empregadores aquela parte do lucro que por direito pertence ao patrão, eles igualmente violam a lei da equidade. Havia uma ordem no universo, mas já não era a ordem do passado. Havia somente um Deus, cujo nome era Vapor e que falava com a voz de Malthus, o cloche de qualquer um que usasse máquinas. O punhado de intelectuais, escritores e eruditos agnósticos do século XVIII que falavam por eles não deve obscurecer o fato de que a maioria deles estava muito ocupada em ganhar dinheiro para se aborrecer com qualquer coisa que não estivesse ligada a este fim. Eles apreciavam seus intelectuais, até mesmo quando, como no caso de Richard Corden, 1804-1865, não eram homens de negócio particularmente bem-sucedidos, desde que evitassem ideias pouco práticas e excessivamente sofisticadas, pois eles eram homens práticos cuja própria falta de instrução fazia-os suspeitar de qualquer coisa que fosse muito além do empirismo. O cientista Charles Babbage, 1792-1871, propôs-lhe seus métodos científicos em vão. Sir Henry Cole, o pioneiro do desenho industrial, da educação técnica e da racionalização do transporte, deu-lhes, com a inestimável ajuda do príncipe consorte alemão, o mais brilhante monumento a seus esforços, a Grande Exposição de 1851. Mas foi forçado a se retirar da vida pública em virtude de ser um intrometido com certo gosto pela burocracia, o que, como toda interferência governamental, eles detestavam, quando não se associasse diretamente com seus lucros. George Stephenson, mecânico de Minas que se fez por si mesmo, dominou as novas ferrovias, impondo-lhes a medida do velho cavalo e da carroça, nunca pensou em outra coisa, ao contrário do sofisticado, criativo e ousado engenheiro Isambard Kingdom Brunel, que não possui monumento no panteão de engenheiros construído por Samuel Smiles, exceto a frase condenatória. Em termos de resultados práticos e lucrativos, os Stephenson foram inquestionavelmente os homens mais seguros para se seguir. Os filósofos radicais fizeram todo o possível para construir uma rede de institutos de mecânicos, expurgados dos desastrosos erros políticos que os operadores insistiam, contra a natureza, em ouvir nesses lugares, a fim de treinar os técnicos das novas indústrias de bases científicas. Já em 1848, a maioria deles se encontrava moribunda por falta de qualquer reconhecimento geral de que tal instrução tecnológica poderia ensinar aos ingleses, em comparação com os alemães e os franceses, qualquer coisa de útil. Havia muitos industriais inteligentes, de espírito experimentador, e até mesmo cultos, que lotavam as reuniões da Associação Britânica para o Progresso da Ciência, mas seria um erro supor que eles representavam o conjunto de sua classe. Uma geração destes homens cresceu nos anos entre Trafalgar e a Grande Exposição. Seus antecessores, criados dentro de um quadro social de comerciantes provincianos racionalistas e cultos e de ministros protestantes dissidentes e apoiados no quadro intelectual do século liberal, foram talvez um grupo menos bárbaro. O oleiro Joseph Wedgwood, 1730-1795, era membro da Real Sociedade, sócio da Sociedade de Antiquários e da Sociedade Lunar juntamente com Matthew Boulton, seu sócio James Watt e o químico e revolucionário Tesler. Seu filho Thomas fez experiências com a fotografia, publicou trabalhos científicos e ajudou o poeta Coleridge. O fabricante do século XVIII naturalmente construía suas fábricas segundo o estilo de desenho constante nos livros de construtores georgianos. Seus sucessores, se não mais cultos, foram ao menos mais pródigos, pois já na década de 1840 tinham ganho dinheiro suficiente para gastar com liberalidade em residências pseudonobres, em prefeituras pseudogóticas ou pseudo-renascentistas, e para reconstruir suas capelas modestas e utilitárias ou clássicas no estilo perpendicular.
Mas entre a era georgiana e a vitoriana aconteceu o que foi corretamente chamado de a gélida era da burguesia, bem como das classes trabalhadoras, cujos contornos ficaram para sempre perpetuados por Charles Dickens em ásperos tempos, um protestantismo beato, rígido, farisaico, sem intelectualismo, obcecado com a moralidade puritana a ponto de tornar hipocrisia sua companheira automática, dominou essa desolada época. A virtude, dizia G.M. Young, avançou numa frente ampla e invencível e foi pisando os que não tinham virtude, os fracos, os pecadores, e aqueles que nem ganhavam dinheiro nem controlavam seus gastos emocionais ou financeiros, levando-os para a lama que eles tão claramente pertenciam, merecendo na melhor das hipóteses a caridade dos mais bondosos. Havia nisto algum sentido econômico capitalista. Os pequenos empresários tinham que empregar muito dos seus lucros nos negócios se quisessem se transformar em grandes empresários. As massas de novos proletários tinham que se adaptar ao ritmo industrial de trabalho por meio da mais cruel disciplina, ou então eram largadas para apodrecerem caso não a aceitassem. E ainda assim, até hoje, o coração se contrai ante a visão do panorama construído por aquela geração. Esta sombria devoção ao utilitarismo burguês, que os evangelistas e puritanos partilhavam com os agnósticos filósofos radicais do século XVIII, que a verbalizaram em termos lógicos para eles, produziu sua própria beleza funcional nas estradas de ferro. Pontes e armazéns, e seu horror romântico nas infindáveis fileiras de casinhas cinzentas ou avermelhadas envoltas em fumaça e dominadas pelas fortalezas das fábricas. A nova burguesia vivia fora dessa paisagem, se tivesse acumulado dinheiro suficiente para se mudar, ministrando autoridade, educação moral e assistência ao esforço missionário entre os pagãos negros no exterior. Seus homens personificavam o dinheiro, que provava seu direito de dominar o mundo. Suas mulheres, que o dinheiro dos maridos privava até da satisfação de realmente executar o trabalho doméstico, personificavam a virtude da classe. Ignorantes, seja boa, doce donzela, e deixe quem quiser ser inteligente, sem instrução, pouco práticas, teoricamente assexuadas, sem patrimônio e protegidas. Tias foram o único luxo a que se permitiu a era da frugalidade e do cada um por si. A burguesia manufatureira britânica foi o mais extremado exemplo da classe, mas em todo o continente havia grupos menores da mesma espécie. Católicos nos distritos têxteis do norte da França ou na Catalunha, calvinistas na Alsácia, beatos luteranos na Renânia, judeus em toda a Europa Central e Oriental. Raramente eram tão rígidos quanto na Grã-Bretanha, pois raramente estavam tão divorciados das mais velhas tradições da vida urbana e do paternalismo. Leon Faucher sentiu-se dolorosamente surpreso, a despeito de seu liberalismo doutrinário, ante a visão de Manchester na década de 1840, e que observador da Europa continental não se sentiu da mesma forma. Mas eles partilhavam com os ingleses a confiança que vinha do enriquecimento constante. Entre 1830 e 1856, os dotes para casamentos da família Dansette, em Lille, aumentaram de 15.000 para 50.000 francos, da fé absoluta no liberalismo econômico e da repulsa pelas atividades não econômicas. As dinastias de fiandeiros de Lille mantiveram seu total desprezo pela carreira das armas de até a Primeira Guerra Mundial. Os Dolfos de Mulhouse dissuadiram o jovem Affingeus da ideia de entrar na escola politécnica porque temiam que ela pudesse levá-lo a uma carreira militar ao invés de uma carreira nos negócios. A aristocracia e seus pedigrês, para começar, não os tentava excessivamente. Como os marechais de Napoleão, eles próprios eram ancestrais. 2. A realização crucial das duas revoluções foi, assim, o fato de que elas abriram carreiras para o talento ou, pelo menos, para a energia, a sagacidade, o trabalho duro e a ganância. Não para todas as carreiras nem até os últimos degraus superiores do escalão, exceto talvez nos Estados Unidos. E, ainda assim, como eram extraordinárias as oportunidades, como estava afastado do século XIX o estático ideal hierárquico do passado.
O conselheiro de Estado von Schele, do Reino de Hanover, que recusou o pedido de um jovem e pobre advogado para um cargo no governo, com base no fato de que seu pai era um encadernador de livros e que, assim sendo, ele deveria se ater àquele ofício, pareceria agora odioso e ridículo. E, ainda assim, ele nada mais estava fazendo senão repetir a ultrapassada sabedoria proverbial da estável sociedade pré-capitalista, e, em 1750, o filho de um encadernador de livros teria, com toda probabilidade, se agarrado ao ofício do pai. Agora não era mais obrigado a fazê-lo. Havia 4 caminhos para as estrelas diante dele: os negócios, a educação, que por sua vez, levava a 3 metas: o funcionalismo público, a política e as profissões liberais, as artes e a guerra. O último destes caminhos, bastante importante na França durante o período revolucionário e napoleônico, deixou de sê-lo durante as longas gerações de paz que se sucederam, e talvez por esta razão também deixou de ser muito atraente. O terceiro caminho era novo somente na medida em que as recompensas públicas de uma excepcional capacidade para entreter e emocionar os auditórios eram agora muito maiores do que jamais tinham sido anteriormente, conforme demonstrado pelo crescente status social do palco, que finalmente produziria, na Grã-Bretanha eduardiana, fenômenos como o do ator enobrecido e do nobre casado com a corista. Até mesmo no período pós-napoleônico, eles já tinham produzido o fenômeno característico da idolatria ao cantor, por exemplo Jenny Lind, o rouxinol sueco, ou a dançarina, por exemplo Fanny Elsler, e do endeusado concertista, por exemplo Paganini e Franz Liszt. Nem os negócios nem a educação eram grandes estradas abertas para todos, até mesmo entre os suficientemente emancipados dos grilhões dos costumes e da tradição para acreditarem que gente como nós seria aí admitida, para saber como agir numa sociedade individualista ou para aceitar o desejo de progredir. Os que desejavam viajar nestes caminhos tinham de pagar um pedágio. Sem alguns recursos iniciais, ainda que mínimos, era difícil entrar na autoestrada do sucesso. Esse pedágio era inquestionavelmente maior para os que buscassem a estrada da educação do que para os que quisessem escolher a dos negócios, pois até mesmo nos países que adquiriram um sistema público de ensino, a educação primária era muito negligenciada. E, mesmo onde ela existisse, estava confinada, por razões políticas, a um mínimo de alfabetização, obediência moral e conhecimentos de aritmética. Entretanto, à primeira vista e paradoxalmente, o caminho educacional parecia mais atraente do que o caminho dos negócios. Sem dúvida, isto se devia ao fato de que a educação exigia uma revolução muito menor nos hábitos e modos de vida dos homens. O ensino, ainda que somente sob a forma do ensino eclesiástico, tinha o seu lugar socialmente valorizado e aceito na sociedade tradicional. De fato, tinha um lugar mais eminente do que na sociedade totalmente burguesa. Ter um padre, um ministro ou um rabino na família era talvez a maior honra que os pobres poderiam aspirar, e valiam apenas sacrifícios titânicos para obtê-la. Esta admiração social podia ser prontamente transferida, uma vez abertas estas carreiras, ao intelectual secular, ao funcionário público, ao professor ou, nos casos mais maravilhosos, ao advogado e ao médico. Além do mais, os estudos não eram tão antissociais como pareciam ser tão claramente os negócios. Homem instruído não se voltaria automaticamente para dilacerar seu semelhante da mesma forma desavergonhada e egoísta com que o faria o comerciante ou o empregador. Frequentemente, de fato, especialmente no caso de um professor, ele ajudava seus concidadãos a saírem da ignorância e da escuridão que pareciam ser responsáveis por suas misérias. Uma sede geral de educação era muito mais fácil de ser criada do que uma sede geral de sucesso individual nos negócios, e a escolaridade era mais facilmente adquirida do que a estranha arte de ganhar dinheiro. As comunidades quase que totalmente compostas de pequenos camponeses, pequenos comerciantes e proletários, como o país de Gales, podiam simultaneamente desenvolver uma fome que empurrasse seus filhos para o ensino e o sacerdócio e criar também um amargo ressentimento contra a riqueza e os negócios.
Contudo, em certo sentido, a educação representava, tão eficazmente quanto os negócios, a competição individualista, a carreira aberta ao talento e o triunfo do mérito sobre o nascimento e os parentescos, através do instrumento do exame competitivo. Como de costume, a Revolução Francesa criou a expressão mais lógica dessa competição. As hierarquias paralelas de exames COA ainda selecionam progressivamente, dentro do quadro nacional de ganhadores de bolsas de estudos, a elite intelectual que administra e instrui o povo francês. A bolsa de estudo e o exame competitivo eram também o ideal da escola burguesa de pensadores britânicos com maior consciência de classe, os filósofos radicais bentamitas, que consequentemente, mas não antes do final de nosso período, os impôs de uma forma extremamente pura para os mais altos cargos do serviço civil britânico e indiano, contra a dura resistência da aristocracia. A seleção de acordo com os méritos, conforme determinada em exame ou outros testes educacionais, tornou-se o ideal geralmente aceito por todos, exceto pelos serviços públicos europeus mais arcaicos, tais como o do Papado e do Ministério do Exterior britânico, ou pelos mais democráticos, que tendiam, como nos Estados Unidos, a preferir a eleição em vez do exame como um critério de aptidão para os cargos públicos. Pois, como outras formas de competição individualista, prestar exame era um recurso liberal, mas não democrático ou igualitário. O principal resultado social da abertura da instrução ao talento foi, assim, paradoxal. Ele criou não a sociedade aberta da livre competição comercial, mas sim a sociedade fechada da burocracia. Mas ambas, em suas várias formas, eram instituições características da era liberal burguesa. O ethos dos cargos mais altos do serviço civil do século XIX foi fundamentalmente o do iluminismo do século XVIII, maçônico e josefiniano na Europa Central e Oriental, napoleônico na França, liberal e anticlerical nos outros países latinos, e bentamista na Grã-Bretanha. A competição era transformada em promoção automática uma vez que o homem de mérito tivesse efetivamente conquistado seu lugar no serviço. Embora a rapidez e a importância com que um homem fosse promovido ainda dependessem, na teoria, de seus méritos, a menos que o igualitarismo da corporação impusesse uma promoção pura em função da idade. À primeira vista, portanto, a burocracia parecia muito dessemelhante do ideal da sociedade liberal. E, ainda assim, os homens que exerciam os serviços públicos estavam unidos na consciência de terem sido selecionados por mérito, numa atmosfera predominante de integridade, eficiência prática e educação, e nas origens não aristocráticas. Até mesmo a rígida insistência na promoção automática, que chegou a ter um alcance absurdo na Marinha Britânica, que era uma organização bem da classe média, teve ao menos a vantagem de excluir o hábito tipicamente aristocrático e monárquico do favoritismo. Nas sociedades em que o desenvolvimento econômico se arrastava, o serviço público, portanto, fornecia uma alternativa para a ascensão das classes médias. Não é por mero acidente que, em 1848, no Parlamento de Frankfurt, 68% de todos os deputados fossem funcionários civis, contra somente 12% de profissionais liberais e 2,5% de homens de negócios. Assim, foi uma sorte para quem pensava em fazer carreira o fato de que o período pós-napoleônico tenha sido em quase toda parte um período de crescimento marcante do aparelho e das atividades dos governos, embora fosse pouco extenso para absorver um número cada vez maior de cidadãos alfabetizados. Entre 1830 e 1850, os gastos públicos per capita aumentaram em 25% na Espanha, em 40% na França, em 44% na Rússia, em 50% na Bélgica, em 70% na Áustria, em 75% nos Estados Unidos e em mais de 90% na Holanda. Na Grã-Bretanha, nas colônias britânicas, na Escandinávia e em alguns estados atrasados é que os gastos governamentais per capita permaneceram estáveis ou caíram durante este período, o do apogeu do liberalismo econômico. Isto não se deveu somente a esse consumidor óbvio de impostos das Forças Armadas, que continuaram depois das guerras napoleônicas.
muito maiores do que antes, apesar da inexistência de guerras internacionais de maior importância. Dos principais estados, só a Grã-Bretanha e a França, em 1851, tinham um exército muito menor do que no auge do poderio de Napoleão em 1810. Em vários estados, por exemplo a Rússia, a Espanha e diversos estados italianos e alemães, os exércitos eram de fato maiores. O aumento dos gastos públicos deveu-se também ao desenvolvimento das velhas funções e aquisição de novas por parte dos estados. Pois é um erro elementar, não compartilhado por esses protagonistas lógicos do capitalismo, os filósofos radicais partidários de Bentham, acreditar que o liberalismo era hostil à burocracia. Ele era somente hostil à burocracia ineficaz, à interferência pública em assuntos que ficariam melhor se deixados para a empresa privada, e à tributação excessiva. O slogan liberal vulgar de um Estado reduzido às atrofiadas funções de um vigia noturno obscurece o fato de que o Estado destituído de suas funções ineficazes e inadequadas era um Estado muito mais poderoso e ambicioso do que antes. Por exemplo, já em 1848, era um Estado que tinha adquirido forças policiais modernas e frequentemente nacionais. Na França, desde 1798. Na Irlanda, a partir de 1823. Na Inglaterra, desde 1829. Na Espanha, a Guarda Civil, a partir de 1844. Fora da Grã-Bretanha, era normalmente um Estado que tinha um sistema educacional público. Fora da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, era um Estado que tinha ou estava a ponto de ter um serviço público de ferrovias. Em toda parte, era um Estado que tinha um serviço postal cada vez maior para suprir as crescentes necessidades dos negócios e das comunicações privadas. O crescimento da população obrigou-o a manter um sistema judicial maior. O crescimento das cidades e dos problemas sociais urbanos, um maior sistema de administração municipal. Novas ou velhas, as funções governamentais eram desempenhadas cada vez mais por um único Serviço Nacional Civil constituído de funcionários de carreira em regime de tempo integral, cujos últimos escalões eram promovidos e transferidos livremente pela autoridade central de cada país. Entretanto, enquanto um serviço eficiente deste tipo poderia reduzir o número de funcionários e o custo da administração através da eliminação da corrupção e do serviço em regime de meio expediente, ele criava uma máquina governamental muito mais formidável. As funções mais elementares do Estado liberal, como a eficiência da avaliação e da coleta de tributos por um corpo de funcionários assalariados ou a manutenção de uma força policial rural, organizada regularmente em termos nacionais, teria parecido estar além dos sonhos mais loucos da maioria dos absolutismos pré-revolucionários. Da mesma forma, nível de tributação, que realmente já era por vezes um imposto de renda gradativo, que era tolerado pelo cidadão do Estado liberal. Em 1840, os gastos governamentais na Grã-Bretanha liberal foram 4 vezes tão grandes quanto na Rússia autocrática. Poucos destes novos postos burocráticos equivaliam realmente à dragona do oficial que o proverbial soldado de Napoleão carregava em sua mochila como o primeiro passo para a obtenção do posto de general. Dos 130 mil servidores civis calculados para a França em 1839, a grande maioria era de carteiros, professores, funcionários que recolhiam os impostos, oficiais de justiça e outros. Até mesmo os 450 funcionários do Ministério do Interior e os 350 do Ministério das Relações Exteriores eram quase todos escriturários, um tipo de gente que, conforme se vê claramente na literatura desde Dickens até Gogol, não podia ser invejada, exceto talvez devido a seu privilégio de servidor público, a segurança que lhes dava a certeza de não morrer de fome e de sustentar um nível de vida inalterável. Os funcionários que alcançam um nível social equivalente a uma boa carreira de classe média, financeiramente, nenhum funcionário honesto poderia aspirar mais do que o conforto decente, eram poucos.
Mesmo hoje em dia, a classe administrativa de todo o funcionalismo civil britânico, que foi planejado pelos reformadores da metade do século XIX como o equivalente da classe média na hierarquia burocrática, não chega a mais de 3.500 ao todo. Ainda assim, embora a situação do subfuncionário, do comerciário ou do escriturário fosse modesta, ela se achava muito acima da dos trabalhadores pobres. Seu trabalho não exigia esforço físico. Suas mãos limpas e seus colarinhos brancos os colocavam, embora simbolicamente, ao lado dos ricos. Normalmente, eles carregavam consigo a magia da autoridade pública. Perante eles, os homens e as mulheres tinham que formar filas para a obtenção dos documentos que registravam suas vidas. Eles os liberavam ou os retinham. Diziam-lhes o que podiam e o que não podiam fazer. Nos países mais atrasados, assim como nos Estados Unidos, com sua democracia, através deles, seus primos e sobrinhos podiam achar bons empregos. Em muitos países não tão atrasados, eles tinham que ser subornados. Para inúmeras famílias camponesas e trabalhadoras, para as quais todos os demais caminhos de ascensão social estavam fechados, a burocracia, o ensino e o sacerdócio eram, ao menos teoricamente, imolaias que seus filhos podiam tentar alcançar. As profissões liberais não estavam tão a seu alcance, pois, para se tornar um médico, um advogado, um professor, que na Europa continental significava tanto professor secundário quanto universitário, ou uma outra categoria qualquer de pessoa de instrução de diversas atividades, eram necessários longos anos de estudo ou excepcionais talento e oportunidade. Em 1851, a Grã-Bretanha tinha cerca de 16.000 advogados, sem contarmos os juízes, e só 1.700 estudantes de direito, cerca de 17.000 médicos e cirurgiões e 3.500 estudantes de medicina, menos que 3.000 arquitetos, cerca de 1.300 editores e escritores. O termo francês, jornalista, ainda não fazia parte do conhecimento oficial. O direito e a medicina eram as duas das grandes profissões tradicionais. A terceira, o sacerdócio, oferecia menos oportunidades do que se poderia esperar, ainda que somente devido ao fato de estar se expandindo bem mais lentamente do que a população, com exceção dos pregadores das seitas protestantes. De fato, graças ao zelo anticlerical dos governos, José II suprimiu 359 abadias e conventos. Os espanhóis, em seus intervalos liberais, fizeram todo o possível para suprimir todos eles. Certas partes da profissão estavam em estado de regressão e não de expansão. Só havia uma verdadeira saída: o ensino escolar elementar feito por leigos e religiosos. Número de professores, geralmente recrutados entre os filhos de camponeses, artesãos e de outras famílias modestas, não era absolutamente desprezível nos estados ocidentais. Na Grã-Bretanha, em 1851, cerca de 76.000 homens e mulheres consideravam-se mestres ou mestras de escola ou professores privados, para não mencionarmos as 20.000 e tantas governantas, o único recurso bem conhecido de moças instruídas e sem dinheiro, incapazes ou relutantes em ganhar a vida em uma atividade menos respeitável. Além do mais, o ensino era não só uma profissão ampla, mas em expansão. Era mal remunerada, mas fora dos países mais positivistas como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, o professor primário era, com razão, uma figura popular, pois se alguém representava o ideal de uma era em que, pela primeira vez, os homens e as mulheres do povo olhavam por cima de suas cabeças e viam que a ignorância podia ser dissipada, esse alguém era certamente o homem ou a mulher cuja vida e vocação era dar às crianças as oportunidades que seus pais nunca haviam tido, abrir-lhes o mundo, infundir-lhes a verdade e a moralidade. Claro está que a carreira mais francamente aberta ao talento era a dos negócios. E em uma economia que se expandia rapidamente, as oportunidades de negócios eram cada vez maiores. A pequena escala de muitas empresas, a predominância dos subcontratos, das vendas e compras modestas tornavam-no relativamente fáceis. Ainda assim, nem as condições materiais, sociais ou culturais eram propícias para os pobres. Em primeiro lugar,
Um fato constantemente desprezado pelos bem-sucedidos, a evolução da economia industrial dependia de se criar mais depressa trabalhadores assalariados do que empregadores ou empregados autônomos. Para cada homem que ascendia no mundo dos negócios, um grande número necessariamente descia. Em segundo lugar, a independência econômica exigia qualificações técnicas, atitudes de espírito, ou recursos financeiros, mesmo que modestos, que a maioria dos homens e mulheres não possuía. Os que tinham a sorte de possuí-los, por exemplo, os membros de certas minorias religiosas ou seitas, cuja aptidão para tais atividades é bem conhecida dos sociólogos, poderiam sair-se bem. A maioria dos servos de Ivanovo, a Manchester russa, que se tornaram fabricantes têxteis pertenciam à seita dos velhos crentes. Mas estaria inteiramente fora 216 da realidade esperar que os que não possuíam estas condições, por exemplo, a maioria dos camponeses russos, fizessem o mesmo ou pensassem sequer em competir com aqueles. 3. Nenhuma parcela da população saudou com maior efusão a abertura da carreira a qualquer espécie de talento do que as minorias que tinham, até então, sido excluídas da eminência, não somente por não serem bem-nascidas, mas também por sofrerem uma discriminação coletiva e oficial. O entusiasmo com que os protestantes franceses se atiraram à vida pública durante e depois da Revolução só foi superado pela vulcânica erupção de talento entre os judeus ocidentais. Antes da emancipação preparada pelo racionalismo do século XVIII e trazida pela Revolução Francesa, só havia dois caminhos de ascensão para os judeus: o comércio ou as finanças, e a interpretação da Sagrada Lei, e ambos confinavam-nos em suas fechadas comunidades, os guetos, das quais só um punhado de judeus da corte ou outros homens ricos semi-emergiram, evitando, até mesmo na Grã-Bretanha e na Holanda, se expor demasiadamente à perigosa e impopular luz da celebridade. Este emergir não era impopular somente entre incrédulos brutais e bêbados que, em conjunto, se opunham a aceitar a emancipação judaica. Séculos de opressão social tinham enclausurado a comunidade judaica em si mesma, rechaçando qualquer passo fora de suas rígidas ortodoxias como descrença e traição. Os pioneiros da liberalização dos judeus durante o século XVIII, na Alemanha e na Áustria, notadamente Moisés Mendelssohn, 1729-1786, foram qualificados de desertores e ateus. A grande massa judia, que habitava os crescentes guetos da parte oriental do antigo reino da Polônia e Lituânia, continuava a levar suas autocontidas e receosas vidas entre os hostis camponeses, dividida somente em sua fidelidade entre os eruditos rabinos intelectuais da ortodoxia lituana e os estáticos e pobres chassidim. É característico que de 46 revolucionários galicianos presos pelas autoridades austríacas em 1834, somente um fosse judeu. Mas nas comunidades menores do Ocidente, os judeus agarravam suas novas oportunidades com ambas as mãos, até mesmo quando o preço que tinham que pagar por elas era um batismo nominal, como ainda era o caso nos países semi-emancipados, ao menos para os postos oficiais. Os homens de negócios não necessitavam nem mesmo disto. Os Rothschild, reis do judaísmo internacional, não foram apenas ricos. Isto, eles poderiam tê-lo sido até mesmo antes, embora as transformações militares e políticas do período criassem oportunidades sem precedentes para as finanças internacionais. Agora eles também poderiam ser vistos como ricos, ocupando uma posição social grosseiramente proporcional à sua riqueza, e até mesmo podendo aspirar à nobreza que os príncipes europeus de fato começaram a conceder-lhes em 1816. Em 1823 seriam promovidos a barões hereditários pelos Habsburgo. Mais surpreendente que a riqueza dos judeus foi o florescimento do seu talento nas artes seculares, nas ciências e nas profissões. Pelos padrões do século XX, este talento ainda era modesto, embora já em 1848 houvesse alcançado a maturidade a maior inteligência judia e o mais bem-sucedido político judeu do século XIX.
Karl Marx, 1818-1883, e Benjamin Disraeli, 1804-1881. Não havia grandes cientistas judeus e somente alguns matemáticos de alta reputação, embora não chegassem à eminência total. Tampouco Meyerbeer, 1791-1864, e Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847, eram compositores da mais alta estirpe contemporânea, embora entre os poetas Heinrich Heine, 1797-1856, possa figurar entre os melhores de seu tempo. Até então não havia qualquer pintor judeu de importância, nem tampouco grandes músicos ou maestros judeus, e somente uma artista de teatro de renome, a atriz Raquel, 1821-1858. Mas, de fato, a produção de gênios não é o critério para se avaliar a emancipação de um povo, que melhor se mede pela repentina abundância de judeus menos eminentes participantes da vida pública e cultural da Europa Ocidental, especialmente na França e, acima de tudo, nos Estados alemães, que forneceram a linguagem e a ideologia que pouco a pouco fechavam o vão existente entre o medievalismo e o século XIX, abrindo caminho para os imigrantes judeus provenientes do interior. A dupla revolução proporcionou aos judeus a sensação mais próxima à igualdade que os judeus jamais tinham gozado em uma sociedade cristã. Os que agarraram a oportunidade nada mais desejavam senão ser assimilados pela nova sociedade, e suas afinidades eram, por razões óbvias, esmagadoramente liberais. Ainda assim, a situação dos judeus era incerta e incômoda, ainda que o antissemitismo endêmico das massas exploradas, que agora frequentemente identificava de imediato o judeu e o burguês, não fosse seriamente explorado pelos políticos demagogos. Na França e na Alemanha Ocidental, mas não em outras partes, alguns judeus jovens sonhavam com uma sociedade ainda mais perfeita. Havia um marcante elemento judeu no saint-simonismo francês, Olinde Rodrigues, os irmãos Pereire, Léon Aleve, de Stael, e, com menor intensidade, no comunismo alemão, Moisés Hess, o poeta Heine e, obviamente, Marx, que entretanto demonstrava uma total indiferença por suas origens e parentescos judaicos. A situação dos judeus tornava-os excepcionalmente preparados para serem assimilados pela sociedade burguesa. Eles eram uma minoria. Eram esmagadoramente urbanos, a ponto de estarem altamente imunizados contra as doenças da urbanização. Nas cidades, sua morbidez e mortalidade mais baixas já eram notadas pelos estatísticos. Eram homens cultos e à margem da agricultura. Uma enorme proporção deles já estava envolvida nas profissões livres ou nas atividades comerciais. Sua própria posição os obrigava constantemente a considerar as novas situações e ideias, ainda que só para detectar a ameaça latente que podiam trazer de maneira implícita. A grande massa dos povos do mundo, por outro lado, achava muito mais difícil ajustar-se à nova sociedade. Isto se dava, em parte, porque a sólida armadura do costume impossibilitava-lhes entender o que se esperava deles, como os jovens cavalheiros argelianos, levados a Paris para adquirir uma educação europeia na década de 1840, que se sentiram chocados ao descobrir que tinham sido convidados para irem à capital do reino para algo que não era o contato social com o rei e a nobreza, que eles sabiam ser seu dever. Além do mais, a nova sociedade não facilitava o ajustamento. Os que aceitavam as evidentes bênçãos da civilização da classe média e das maneiras da classe média podiam gozar de seus benefícios livremente. Os que as recusavam ou não eram capazes de obtê-las simplesmente não contavam. Havia mais do que um mero preconceito político na insistência sobre a livre propriedade que caracterizava os governos liberais moderados de 1830. O homem que não tivesse demonstrado a habilidade de chegar a proprietário não era um homem completo e, portanto, dificilmente poderia ser um cidadão completo. Os extremos desta atitude,
ocorriam nos lugares onde a classe média europeia se punha em contato com o pagão incrédulo, tentando convertê-lo, através de missionários sem sofisticação intelectual, às verdades do cristianismo, ao comércio e ao uso de trajes civilizados. Entre tais objetivos não havia uma distinção aguda, ou impondo-lhe as verdades da legislação liberal. Se ele as aceitasse, o liberalismo, em se tratando de revolucionários franceses, estava perfeitamente preparado para conceder-lhe a plena cidadania com todos os seus direitos, ou, em se tratando de um britânico, a esperança de chegar a ser um dia tão bom quanto um inglês. A atitude reflete-se perfeitamente no Sinaius Consulte de Napoleão III que, alguns anos depois do final de nosso período, mas ainda dentro de seu espírito, abria as portas da cidadania francesa ao argelino. Ele pode, a seu pedido, usufruir dos direitos de cidadão francês e, neste caso, ele é regido pelas leis civis e políticas da França. Na verdade, tudo o que ele tinha a fazer era renunciar ao islamismo. Se ele assim não o quisesse, e poucos quiseram, então ele continuaria a ser um súdito e não um cidadão. O absoluto desprezo dos civilizados pelos bárbaros, que incluía a massa dos trabalhadores pobres do próprio país, baseava-se neste sentimento de superioridade declarada. O mundo da classe média estava livremente aberto a todos. Portanto, os que não conseguiam cruzar seus umbrais demonstravam uma falta de inteligência pessoal, de força moral ou de energia que, automaticamente, os condenava, ou na melhor das hipóteses, uma herança racial ou histórica que deveria validá-los eternamente, como se já tivessem feito uso, para sempre, de suas oportunidades. O período que culminou por volta da metade do século foi, portanto, uma época de insensibilidade sem igual, não só porque a pobreza que rodeava a respeitabilidade da classe média era tão chocante que o homem rico preferia não vê-la, deixando que seus horrores provocassem impacto apenas sobre os visitantes estrangeiros, como é o caso hoje em dia das favelas da Índia, mas também porque os pobres, como os bárbaros do exterior, eram tratados como se não fossem seres humanos. Se seu destino era o de se tornarem trabalhadores industriais, eles eram simplesmente massa que deveria ser modelada pela disciplina através da pura coerção, sendo a draconiana disciplina fabril suplementada com a ajuda do Estado. É bastante característico que a opinião da classe média contemporânea não percebesse qualquer incompatibilidade entre o princípio de igualdade perante a lei e os códigos trabalhistas deliberadamente discriminatórios que, como no caso do Código Britânico de Patrões e Empregados, de 1823, puniam os trabalhadores com a prisão por quebra de contrato e os empregadores com modestas multas, se tanto. Eles deveriam estar constantemente à beira da indigência, porque, caso contrário, não trabalhariam, sendo inacessíveis às motivações humanas. É no próprio interesse do trabalhador, disseram os empregadores a Villerme no final da década de 1830, que ele deve estar sempre fustigado pela necessidade, pois assim ele não dará a seus filhos um mau exemplo, e sua pobreza será uma garantia de sua boa conduta. Contudo, havia pobres em demasia para seu próprio bem, mas era de se esperar que os efeitos da lei de Malthus matassem de fome um número suficiente deles para que se estabelecesse um máximo viável, a menos que, naturalmente per absurdum, os pobres estabelecessem seus próprios limites racionais no crescimento da população, refreando uma complacência excessiva na procriação. Era pequeno o passo a ser dado desta atitude para o reconhecimento formal da desigualdade que, como afirmou Henri Baudrillard em sua conferência inaugural no Collège de France em 1835, era um dos 3 pilares da sociedade humana, sendo que os outros 2 eram a propriedade e a herança. A sociedade hierárquica era, assim, reconstruída sobre os princípios da igualdade formal. Mas havia perdido o que a fazia tolerável no passado, a convicção social geral de que os homens tinham deveres e direitos, de que a virtude não era simplesmente equivalente ao dinheiro, e de que as classes mais baixas, embora baixas, tinham direito às suas modestas vidas na condição social a que Deus os havia chamado.